Gravando, presidente. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento do dia 26 de junho de 2024, da Quarta Câmara Julgadora. Temos algumas sustentações gerais, então nós vamos iniciar o processo. O primeiro da pauta pode ser, né? Temos a sustentação oral da doutora Vanessa, o auto de infração 4093.857, PAU do Brasil. O relator é o doutor Rubens Oliveira, a doutora Vanessa fará a sustentação oral. Então, doutor Rubens, com a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Antes, só uma pergunta, doutor Pedro. Esse processo que tinha aquela questão da Selic, dos juros, que o senhor havia comentado, não? Eu acho que é esse sim. Acho que é esse sim. Então, depois, se o senhor puder só me alertar, eu altero aqui. Eu vou apresentar o processo para a doutora fazer a sustentação oral. É esse mesmo sim, doutor Rubens. Tá, obrigado. Então, esse processo se trata de uma acusação fiscal de falta de pagamento do imposto, por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas, tidas como não tributadas, o destinatário das mercadorias, o estabelecimento da Anfolabor, cujas atividades são depósito de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Então, é aquela situação já bem conhecida, né? Quando há uma remessa de mercadoria para um depósito de mercadorias e o remetente dá um tratamento de armazém geral, como se a operação não fosse tributada, mas o destinatário não tem aquelas formalidades de armazém geral. Então, o fisco considera as operações tributadas e exige o imposto. A situação clássica desse auto. É isso, senhores, em suma. Obrigada, doutor Rubens. Então, a doutora Vanessa Nardes. Eu vou gravar aqui a sua sustentação oral, doutora Vanessa. Então, a senhora está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Estou gravando aqui, realizada, procurador, doutora Vanessa. Com a palavra, tá? Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Tudo bem? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada pelo relato do processo, pelo Dr. Rubens. Esse caso da PAU do Brasil, ele já é bem antigo aí no tribunal. Acho que esse auto de infração é de 2017, de fato, geradores bem anteriores. E em todas as tentações gerais que eu fiz nesse caso, sempre fiz questão de ressaltar que a ação judicial do armazém da Anfolabor, que discutia a natureza jurídica dessas operações com a PAU do Brasil e outras empresas, né? Ele já transitou em julgado, ele teve perícia favorável para o armazém e foi comprovado no processo, no Poder Judiciário do armazém, enfim, com um acórdão e tudo mais. Isso já está informado no processo e vim constantemente informando isso no processo, né? De que houve todo esse julgado da ação do armazém, comprovando que ele era um prestador de serviços, né? E que não havia essa transferência jurídica da mercadoria. O que aconteceu um fato importante, de um período anterior, de um ano anterior ao que a gente está falando nessa autuação, a PAU do Brasil teve auto de infração e foi cancelado pelo Tite, e é tão pacífica a matéria, era tão tranquila que não houve nem recurso da representação fiscal. O que aconteceu neste caso específico? Nós tínhamos uma questão do CADESP, quem tinha o CADESP de armazém geral e quem não tinha o CADESP de armazém geral, porque a matriz tinha e a filial não tinha, ou vice-versa, e os contratos estavam firmados com esse CNPJ específico que não tinha esse CADESP, o que depois foi sanado. Então, esse processo, no primeiro julgamento, né, o auto de infração foi mantido, nós ganhamos em julgamento no TIT, né, em uma Câmara Ordinária, foi para a Câmara Superior, a Câmara Superior entendeu que tinha um vício de análise de prova, voltou para o TIT,
no último julgamento do Tite, foi decidido diligência após o voto desfavorável do doutor Rubens, o voto favorável da doutora Isabel, na época, que acho que não compõe mais essa turma, a doutora Isabel, correto? Doutora Isabel, deixa eu ver aqui. Era uma outra Câmara, doutora. Nossa, Era outra é engraçado, Opa. então ele foi redistribuído, será? Sim. Desculpa, hein? Agora eu errei na atualização. Enfim, teve o voto favorável da doutora Isabel. A doutora Isabel disse que, no entendimento dela, cancelaria o auto de infração, só que antes de qualquer providência, teria que baixar o processo para diligência para verificar alguns pontos, né? Tendo em vista que existe decisão do auto de infração final 84.3, que já transitou em julgado em favor da Anfolabar, né, sobre essa questão de ser armazém geral, enfim, já transitou julgado há bastante tempo no Poder Judiciário, a questão do armazém desses períodos dessa autuação. Aí tudo bem, os senhores comentam comigo, mas não vincula. Tudo bem, não vincula, mas demonstra o que vai acontecer no Poder Judiciário. É que desde lá de trás, nesse processo, que eu sempre comentei com a Pau do Brasil, Tite é mais técnico, mais rápido, né? O processo você consegue sem custas, que atualmente no TJ, né, as custas são de mais de 100 mil reais, então eu entendo que um caminho mais técnico, mais rápido é o Tite. Mas no final das contas, para este caso específico, diferentemente de todos os outros, por conta dessa anulação, enfim, acabou não sendo mais rápido. E esse tempo nos demonstrou que realmente a empresa possuía o direito, isso a gente já sabia, mas ficou mais claro, por conta de ter ganho outro auto de infração que é igual a esse, praticamente só muda um ano, igual, mesma operação, tudo igual, e por conta desse trânsito julgado. Voltando. Quando se decidiu essa diligência que estamos hoje, depois da diligência que foi feita, foram colocados alguns pontos no voto, que decidiu por essa diligência, e depois teve o voto de preferência do Dr. Rubens. Então, o que foi considerado na época? Que a decisão foi tomada, o trânsito julgado da Anfolabar, né? A informação do CADESP, que não estava no processo, e vocês não queriam que tivesse os senhores não queriam que tivesse uma outra anulidade, para não acontecer o que aconteceu anteriormente na Câmara, né, na Câmara Superior. Então, o fato de que as operações em si, elas nunca foram impugnadas pelo fisco, a validade em si das informações, é apenas uma questão cadastral, que o que eu estou tentando desde 2017 é que isso não vá para o Poder Judiciário, porque vai gastar tempo e dinheiro de todo mundo, sendo muito objetiva desse jeito que sou. Não tem, né? Essa sempre foi a ideia de não levar um assunto desse, que é pacífico no Tite, desnecessariamente para o Poder Judiciário. Mas, enfim, respeito o entendimento dos senhores, prof. Então, foi determinado lá atrás essa diligência, acabou que demorou bastante a pauta, mas isso acontece, pandemia e tudo mais. E foi juntado nos autos o que os senhores pediram para se adicionar a tudo que já tinha, que corrobora a nulidade e improcedência no auto de infração. E o motivo da juntada desse documento, que não estava nos autos, que é o histórico do CADESP, da matriz e da filial, foi justamente evitar uma segunda anulação do processo. Porque se os senhores analisarem a decisão lá há muitos anos atrás, que cancelou esse auto de infração, né, a decisão estava juridicamente correta, mas o Tite entendeu que não formalmente correta, porque eles entenderam que a prova não estava no processo. Enfim, agora ela está, né, por conta desse pedido, desse voto. Não sei se eu falei demais, se o tempo está passando, mas eu procurei dar um caráter mais prático, porque a questão é meramente de provas, é um retorno de uma diligência. O documento que os senhores entenderam que precisava, ele veio pelo processo, e a ideia dos patronos, da recorrente, é realmente não levar esse assunto para o Poder Judiciário, porque é uma perda de tempo, de dinheiro, fazer a empresa ter uma garantia de praticamente 70 milhões, uma empresa idônea que só tem esse auto de infração,
tem mais nada, vocês podem procurar, não tem mais nada, né? Uma empresa que, inclusive, uma das maiores preocupações, aliás, a maior é esse caso, porque eles não têm outros débitos, é esse, e, assim, o que se espera é que siga o entendimento do primeiro processo, que se supere essa questão formal, que se realmente olhe para a operação com carinho e veja que não tem circulação jurídica de mercadoria. Foi uma prestação de serviço entre um armazém geral, que por motivos desconhecidos houve um problema no cadastro, que depois ele foi sanado, e se analisarmos as provas dos autos, isso está mais que comprovado, isso nunca foi contestado. Então, quer se manter um auto de infração de quase 70 milhões por uma questão de cadastral que já está sanada. Então, é um formalismo que não se justifica dentro do cenário de manutenção da empresa, de legalidade do lançamento e de ser certa a nossa vitória no Poder Judiciário. É certa. É que nós optamos pela via do TIT por acreditar numa via mais técnica, mais rápida e justa também, tão imparcial quanto o Poder Judiciário. E eu não desisto dessa via, não deixo meus clientes desistir, sempre vou recomendar a via administrativa por realmente acreditar nisso. Então, é por essa crença que faço essa sustentação oral, já estou terminando, e peço que os senhores, de fato, verifiquem que a recorrente não existe esse débito em fiscalidade tributário, porque simplesmente não existiu a operação. Se existia um erro de cadastro, então vocês aplicam uma multa, os senhores aplicam por erro de cadastro, não uma multa devendo o ICMS ou um crédito de ICMS, porque ela não existe, né? Então, acho que mais prova do que tem, eu nem precisaria fazer sustentação oral, eu fiz, porque realmente esse caso, ele causa uma certa indignação, causa mesmo, porque a gente já não, assim, esse processo já deveria ter sido resolvido há um tempo, eu sei que não é culpa dos senhores e não é minha também, mas me cabe aqui também a indignação. Eu agradeço a atenção dos senhores, fico à disposição para qualquer dúvida e peço desculpas pela minha indignação, mas é que realmente esse assunto é muito claro que não tem o ICMS, é muito claro que a gente está diante de um erro de obrigação acessória e é muito claro toda a boa-fé da empresa no decorrer do processo de providenciar todas as provas e o nosso profundo respeito ao TIT, ao tribunal, que realmente nós acreditamos que aqui vai ser feita a justiça de uma forma imparcial. Obrigada e bom dia a todos. Obrigada, doutora Vanessa, doutor Rubens. Obrigado, presidente. Eu só vou gravar o voto aqui antes, só confirmar com o doutor Pedro. O erro que o senhor viu, doutor Pedro, é que eu tenho que considerar isso, os juros, né, na hora da... Tá bom, rapidamente eu já vou fazer isso daqui. Isso, exatamente, a nova redação da súmula 10 e existe o pedido deles no recurso ordinário, né? Tá certo. Eu peço só um minutinho, senhores, porque houve um erro aqui na parte dispositiva. O voto está registrado, eu vou passar a leitura, então, do voto. Então, como exposto, é uma acusação de remessa de mercadoria a armazém comum, considerando indevidamente a não incidência do ICMS, sendo que tal hipótese abrange exclusivamente as remessas com destino aos armazéns gerais, nos termos definidos na legislação
e aos depósitos fechados. O destinatário das operações não é armazém geral nem depósito fechado, de forma que as saídas objetos do AIM eram tributadas. Não há necessidade de conversão do processo em diligência para análise da documentação apresentada pelo recorrente, pois aqui trata-se de matéria de direito, ou seja, a lides resolve pela interpretação da legislação tributária, não havendo qualquer controvérsia em relação aos fatos e provas. A decisão recorrida analisou detidamente todas as alegações e provas juntadas pelo recorrente, estando devidamente fundamentada, não havendo vícios que ensejam sua anulação. Não há base legal para se considerar os créditos a que o recorrente teria direito no retorno simbólico da mercadoria, pois não há imposto destacado em tal documentação, não cumprindo assim os requisitos previstos no artigo 61 do RICMES. Quanto à suposta não incidência do semestre em saídas onde não há troca de titularidade da mercadoria, é uma tese jurídico-acadêmica, mas que não tem nenhum fundamento legal. Percebe-se que exatamente ao contrário do que foi alegado, a Lei 6374 determina em seu artigo 2º que ocorre o fato gerador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. No processo administrativo tributário, afere-se a legalidade das autuações. Não se encontra na competência dos agentes administrativos, inclusive o juiz desse TIT, afastar a aplicação de lei válida e eficaz. O artigo 2º da Lei 6374 de 89 é norma legal válida e eficaz, e qualquer argumentação que procure afastar sua aplicação é inócua, independentemente de qualquer jurisprudência juntada pelo contribuinte. A súmula 166 não se aplica ao caso, pois não se trata de remessas entre estabelecimentos do mesmo titular, situação a qual se refere a mencionada súmula. Vale ainda mencionar que a ocorrência da efetiva venda posterior da mercadoria em operação triangulada, ainda que regularmente tributada, ou seja, ainda que a infração cometida pelo autuado não tenha representado efetivo prejuízo ao fisco, se considerarmos o conjunto de eventos posteriores, esses aspectos não afetam o presente julgamento à medida em que o artigo 136 do CPN não permite essas considerações. O que aqui se examina são especificamente as saídas promovidas pelo autuado com destino ao estabelecimento da Anforlabor, de inscrição tal, CNPJ tal, NIR e tal. Na ausência de norma que afaste a incidência do imposto nessas saídas, há que se exigir o tributo devido, independentemente de outros eventos, pois estamos aqui sobre a égide da estrita legalidade, principalmente se considerarmos que estamos lidando com hipóteses que afastam a incidência do imposto em saídas de mercadoria, ou seja, hipótese de exclusão do crédito tributário, situação onde o CTN exige a interpretação literal da lei. Portanto, cabe analisar o que dispõe a legislação tributária nesse caso. Inicialmente, o artigo 4º da Lei 6374 diz que o imposto não incide sobre a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado nesse estado para depósito em nome do remetente. Nesse sentido, cabe averiguar se o destinatário das saídas promovidas pelo autuado se enquadra nas hipóteses de não incidência prevista acima, qual seja ser o armazém geral estabelecido no estado paulista. Não há dúvidas que o destinatário está estabelecido no território paulista. Vejamos então as condições para que o estabelecimento seja considerado um armazém geral. Aí tem aquele decreto federal lá de 1913, que todos nós conhecemos, eu não vou poupar da leitura. E o fisco juntou às folhas tais e tais as providências que o estabelecimento deve promover junto à JUSES para obter a matrícula de armazém geral. O autuado sustenta que todas as operações referenciadas no presente AIM referem-se a remessas de produtos para armazenagem, sendo que tais operações são legalmente não tributáveis nos termos deste artigo 4º. Mas, como já exposto, essa afirmação não condiz com a realidade, pois apenas as remessas para um estabelecimento paulista formalmente matriculado como armazém geral deixam de ser tributados, que não se aplica às remessas para armazenamento em depósitos de mercadoria. O autuado juntou cópia de alteração contratual do estabelecimento matriz às folhas tais, protocolada na JUSESP, onde solicita a alteração do objeto social armazém geral com emissão do warrant. Esse documento, entretanto, ele não se refere ao estabelecimento destinatário das operações, mas ao estabelecimento matriz, o qual em 2016 teve o endereço alterado no JUSESP, conforme descrito e mencionado no contrato, mas o objeto social da matriz não teve o armazém geral ali incluído. Assim, o documento de folhas tais não se refere ao estabelecimento da Anfolabor para o qual o autuado remeteu as mercadorias. O processo em distribuição anterior foi baixado em diligência, adulta representação fiscal,
para se averiguar se o estabelecimento da Anfolab relacionado a este AIM possuiria ou não condição de armazém geral em seus cadastros. Em entendimento, foi juntado o parecer de folhas, onde a representação expõe cópia do CADESP, onde consta que a Anfolab teria como CNAE principal armazéns gerais desde 10/5/2016. Mas, como se demonstrará, a data está errada. O CADESP está errado, né? É uma maravilha. Nas anotações da JUSESP, consta, na verdade, que a solicitação de matrícula de armazém geral para a filial tal, objeto desse AIM, foi protocolada em 14/12/2017, após o início da presente ação fiscal, cuja notificação ocorreu em 14 de março de 2017. Sob o registro JUSESP tal, tendo sido incluída apenas em 27/9/2018, com o edital do termo de responsabilidade tal publicado nessa data. Essa data não, em 4/9/2018. As operações do AIM ocorreram entre junho de 2013 e janeiro de 2017. Em 2016, data equivocadamente considerada no CADESP como sendo o início do CNAE de armazém geral para a filial, se trata, na verdade, da data em que o estabelecimento matriz da Anfolab alterou seu objeto social para depósito de mercadoria para terceiros, exceto armazém geral e guarda-móveis. Assim, os dados que constam no CADESP a respeito da Anfolab ou destinatário das operações não são coerentes. O pedido de matrícula de armazém geral foi protocolado na JUSVESP em 2017, após a ação fiscal, sendo que no CADESP consta que esse estabelecimento teria o CNAE de armazém geral desde 2016, o que é manifestamente incorreto. A Anfolab só obteve matrícula de armazém geral em 2018, após a lavratura do auto de infração. Desta forma, as remessas de mercadoria do autuado para o estabelecimento da Anfolab, objeto desse AIM, eram normalmente tributadas, não estavam presentes as condições que afastariam a incidência do imposto, não sendo possível considerar aqui fatores subjetivos ou estranhos ao ordenamento jurídico para afastar a incidência do imposto em operações que são tributadas por lei. Assim, não se aceita a alegação do autuado segundo a qual a culpa foi da Anfolab, que deixou de obter sua matrícula de armazém geral. A responsabilidade pelo destaque do imposto em operações normalmente tributadas era da recorrente. Na condição de contribuinte do imposto, nas operações, cabia a ela averiguar se o destinatário de suas remessas era, de fato, um armazém geral, antes de simplesmente deixar de destacar o ICMS em tais remessas. Não se trata de fiscalizar o armazém, mas simplesmente consultar o cadastro público. Nos termos do artigo 22A, cabe sempre que um contribuinte ajustar a realização de operação, prestação contra o contribuinte, fica obrigado a comprovar sua regularidade perante o fisco e também a exigir, né, da outra parte o mesmo. O 136 do CTN é bem conhecido, cito, não vou ler, e eventuais ações judiciais movidas pela Anfolab afetam apenas a Anfolab, não sendo relevantes no que se refere ao presente AIM, pois, como já exposto, não se cogita afastar a aplicação de lei válida e eficaz no processo administrativo tributário, sendo que a lei determina que as operações objeto do AIM eram tributadas. Além disso, a liminar que o autuado aponta tem como fundamento o fato de que, segundo a ilustra juíza de direito, não havia circulação jurídica da mercadoria, mas apenas física, logo não sendo o caso a princípio de incidir o ICMS sobre tais operações. Então, eu desconheço uma jurisprudência firmada nos tribunais paulistas no sentido de que o ICMS só incide na circulação jurídica da mercadoria, de forma a se afastar do que determina o artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar Federal 87/96, que diz o seguinte: Lei Candir, considera-se ocorrido o fato tirador do imposto na saída da mercadoria de estabelecimento contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, ao contrário do que sustenta o autuado, o imposto incidente nas operações objeto desse AIM não foi recolhido aos cofres públicos. Essas saídas não se confundem com as saídas posteriores, por ocasião das vendas das mercadorias que representam fatos geradores distintos. As multas estão previstas em legislação vigente e eficaz, atualização do seu valor básico objeto da súmula 13, indefiro o pedido de sua redução, porque trata-se de falta de pagamento do imposto, o 527A proíbe a redução de multa nesse caso. Taxa de juros, nos termos da nova súmula 10, reduzidas para a Selic. Então, senhores,
o recurso do contribuinte foi parcialmente provido, unicamente para se aplicar a taxa de juros Selic. O voto está registrado, senhores. Obrigado. Obrigada, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos. Algum questionamento? Sim, só uma dúvida. Então, essa informação que tem nas folhas 40 a 16 aí, de que é armazém geral a partir de maio de 16, foi um erro cometido posteriormente às operações. Sim. Tá, então, quando realizou as operações, a autuada ela não tinha essa informação de que em maio de 16 seria. Então, assim, não dá para alegar que ela teria, seria levada a erro pelo erro cometido pela Fazenda, que o erro da Fazenda foi posterior às operações. É isso. Não, essa informação foi incluída no CADESP após as operações, foi incluída Ah, equivocadamente, porque houve uma confusão de quem editou uhum. esses dados com fatos da matriz e da filial. Então, eu não lembro aqui da data, mas ela protocolou o pedido de inclusão para ser armazém geral após a lavratura do auto de infração. Então, e isso só aconteceu, parece que 2017 ou algo assim, mas eu não lembro das datas. Mas sim, a época dos fatos, o destinatário não havia sequer protocolado o pedido para o armazém geral, para se tornar armazém geral, né? Tá, obrigado. Era só isso. Eu só tenho uma consideração muito rápida. Na verdade, a matriz sempre foi armazém geral. A questão é que a filial teve esse problema cadastral. A empresa, a Anfolabar, é um armazém geral e ponto. A questão Mas o para quem vício da... para quem O que vício o da... autuado remeteu as mercadorias, Não, foi doutora? para... Então, porque quando se olhou o CADESP, se Sim, verificou que era o armazém geral. Só que a gente verificou-se da matriz, e não da filial. Isso eu não estou pois é. negando, mas eu estou dizendo que Então, foi uma questão de... A matriz sempre foi armazém geral e a gente tem um problema na filial. Não estou negando o problema. então, a senhora entende que, assim, essas situações, aqui no processo administrativo, a gente está distrito à legalidade. Então, se as operações eram tributadas, não há o que se falar, né? Doutor Rubens, é só uma questão com relação a essa liminar que é apontada, né, pelos 36.2. Quer dizer, não há concomitância de instância, não atinge aqui o processo. Ah, não, 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 né, é diverso, porque não teve diligência para a procuradoria, né, não foi essa questão, né, pelo que eu estou entendendo. não, Apenas mais um argumento, né, que sim. está incluído, né, que não diz respeito diretamente. Sim, entendi. Estou satisfeita. Mais alguma? Senhora presidente, estamos de Alguma- acordo com o voto aí do relator. Eu estou verificando aqui, a empresa tem mais outros 4 autos de infração. Tem mais um auto exatamente nesse sentido, com relação à Alfa Labor. Esse auto que nós estamos julgando foi em 2017, ela reiterou essa conduta em 2020, tomou outro auto de infração. Então, está claro o posicionamento do Dr. Rubens no sentido de que a legislação válida, vigente e eficaz, a gente não pode negar validade, ou seja, remeter mercadoria à empresa que não estava cadastrada como armazém geral. A legislação é clara no sentido de que, para que seja considerado armazém geral, tem que estar cadastrado na JUSCESP e determina quais são os procedimentos necessários para isso. Isso não foi contemplado à época das operações. Então, as operações são tributadas. Estamos de acordo com o voto do senhor relator. Só faltou uma informação. O auto de infração anterior ele foi cancelado pelo TIT. Obrigada. Eu queria parabenizar, né, a ilustre patrona pela sustentação oral dela, pelos esclarecimentos, doutor Rubens também pelo voto dele, né? Acho que houveram alguns questionamentos que se fizeram necessários, mas eu gostaria de pedir vistas do processo. Se todos estiverem de acordo. Com a licença aí do doutor Rubens. Doutora Luzia, vou lhe perguntar o seguinte: é possível, porque
nós temos o quê? Duas sessões, né? Substituindo. Seria possível, assim, uma pista rápida para a gente devolver nesse período? Sim. Porque eu estarei também... Ajuda. dia- Ajuda sim, né? A gente aproveita o período, né, da substituição para devolução. Pode ser? Pode ser. Eu Pode estava ser? procurando aqui para ver qual que é a minha próxima data. Aqui, eu acho que é da próxima semana, né? Eu acho que é da próxima semana, Farei o Ficaria... possível. Só tem mais uma semana, né? Isso, A outra é o doutor Tiago, né? isso. Com a licença do doutor Rubens, de acordo, doutor Rubens. À vontade, senhora presidente. Então, se puder devolver o quanto antes, tá bom? Tá. Aí até me avisa que a gente coloca em pauta, mas depois a gente até conversa, né, para ver essa agilidade, tá Tá bom? bom, tá bom. Eu agradeço essa vista mais rápida, tá? Para aproveitar o prazo. Então, solicita, por favor, doutora Olivia. Solicitei, já está tudo certo, presidente. Sim, vista concedida. Então, o caso da FAO do Brasil está em vista. A doutora Vanessa acompanha, por favor, tá? Deve voltar quanto antes. E estão encerrando o julgamento desse caso. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos passar para o próximo. Então, encerrando aqui o julgamento desse caso. O segundo da pauta. O segundo da pauta nós vamos deixar para o final, né? Então, temos mais uma sustentação oral da Industrial Levorim, doutor Flávio é o relator, o auto é 4.128.810, é um pedido de retificação de julgado. A doutora Claudia está presente para fazer a sustentação oral, né? Já está aí. Então, doutor Flávio, com a palavra, por favor. Flávio, está nos ouvindo? Perdão, eu ouço, mas eu acredito que o... Era o Flávio. Sim, eu só vou colocar o voto, e aí eu já tá. passo. Desculpa, eu não falei ainda o que eu estava fazendo. Se estava Perdão. nos ouvindo ou se está congelado. Perdão. Estou colocando o voto aqui. Vamos lá. Pronto, eu já coloquei o voto, agora eu vou passar a leitura aqui. Foi o relato, depois eu abro para a doutora fazer a sustentação. Bom, em face da empresa autuada, foi lavrado o AIM, apontando duas infrações, falta de pagamento de imposto e crédito indevido. A autuada recorreu apenas da infração de falta de pagamento de imposto, que eu transcrevo abaixo, eu vou ler as partes que eu grifei. Deixou de pagar ICMS por ter emitido nota fiscal, modelo 55, de operação tributada como isenta, venda de pneus, MNCM
4011 5000 e câmeras de ar no NCM 40 13 20 00, relacionados no demonstrativo 1. Os pneus e câmeras de ar não estão incluídas no conceito de partes e acessórios de cadeira de rodas, exatamente por possuírem NCM específica, quais sejam as disposições acima citadas. Aí foi essa acusação. Bom, a quarta Câmara Julgadora, numa composição anterior, ao julgar o recurso ordinário, decidiu, em voto vista meu, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ofício. Bom, em face da decisão autuada, apresentou o pedido de retificação de julgado e recurso especial. Então, a retificação foi deferida e o especial foi sobrestado. Essa a leitura. Obrigada, então, doutor Flávio. Doutora Claudia, com a palavra, eu vou gravar aqui a sua sustentação oral realizada. E a palavra 15 minutos, por favor. Obrigada a todos, obrigada, senhora presidente. A Levorin, ela é fabricante de pneus, certo? Existem 2 pneus, que são os objetos dessa autuação, que foram destinados exclusivamente para cadeira de rodas. Uma vez destinado para cadeira de rodas, tem isenção do ICMS, por ser uma parte essencial de uma cadeira de roda. Essa a discussão nesse caso. Em primeira instância administrativa, a DTJ reconheceu que esses pneus foram destinados à cadeira de rodas, teve uma parcial provimento, parcial procedência. Em recurso ordinário, o relator da antiga composição da quarta Câmara havia dado provimento ao nosso recurso ordinário, exatamente por reconhecer que a destinação desses pneus, por suas especificações técnicas, haviam sido destinados para compor cadeiras de rodas. Prevaleceu o voto do doutor Flávio, né? Porque ele entendeu que esses pneus deveriam ser de uso exclusivo e teria que constar uma NCM determinada. E que o artigo 111 do CTN deveria ter uma interpretação literal. Então, a nossa retificação de julgado, os erros de fato, que a gente está defendendo muito isso, é a destinação desses pneus, né? Tem que se observar a destinação desses pneus. Nós fizemos uma prova contundente ao longo do processo administrativo. Nós juntamos o catálogo, a fabricação desses pneus, com a descrição as especificações técnicas e que o uso é exclusivo para cadeiras de rodas. Todas as empresas que receberam esses pneus, que compraram esses pneus, são associações de cadeiras de rodas, de cadeiras de rodas, ou fabricantes de aparelhos ortopédicos, né? As empresas em que foram emitidas essas notas fiscais, o agente fiscal, ele elaborou uma planilha, e com base nessa planilha, nós fornecemos todos os CNPJs, os cartões de CNPJs, os catálogos de produtos fabricados pelas empresas que compraram os pneus, para realmente demonstrar que são empresas fabricantes de cadeiras de rodas ou são associações, né, que têm para fornecer essas cadeiras de rodas. Então, realmente, o que a gente está batendo muito na tecla é da destinação desses produtos para ter a isenção do ICMS. Tem essas provas. O nosso pedido de retificação de julgado também é com base de que a interpretação de uma isenção deve ser com base numa finalidade,
né? Existem entendimentos favoráveis do TIT, existe jurisprudência do TIT, aplicando isenção, observando destinação do produto. Então, é com base nisso que nós apresentamos esse pedido de retificação de julgado. Peço, por favor, o deferimento dessa pedido de retificação de julgado, e essas são as minhas considerações. Obrigada. Obrigada, doutora Claudia. Flávio, por favor. Obrigado, doutora. Muito boa sustentação oral. Agradeço. Tá, vou passar a leitura do voto. Tá, bom, a autora alega que há erro de fato na decisão ao afirmar na afirmação abaixo. Eu coloco assim. Assim, não restam satisfeitas nenhuma das condições cumulativas previstas na norma isentiva, uso exclusivo e NCM determinado, o que impede a aplicação da isenção ao caso. Bom, assevera que apresentou vasto acervo probatório para fins de comprovar que pneus e câmeras de ar são fabricados para uso exclusivo em cadeiras de rodas e veículos para deficientes físicos. E os clientes, ao adquirirem tais pneus e câmeras de ar, são associações de cadeirantes e empresas fabricantes de cadeiras de rodas e veículos para deficientes. A decisão não nega que tais destinatários não sejam associações de cadeirantes e empresas fabricantes de cadeiras de rodas e veículos para deficientes. Sobre os destinatários, a decisão afirma que estes, se utilizarem os produtos da recorrente na fabricação de cadeira de rodas, poderá se aproveitar da isenção prevista no artigo 16 do anexo 1 do regulamento, com a manutenção do crédito. Aí eu transcrevi um texto da decisão que, caso os produtos autuados sejam aplicados na fabricação de cadeiras de rodas, o adquirente, fabricante da cadeira de rodas, poderá fazer uso da isenção prevista no inciso 1 do artigo 16 do anexo 1 do regulamento e se aproveitar dos créditos do imposto eventualmente incorporados aos insumos utilizados na fabricação. Tá? Bom, sigo ao voto agora. Atual. Portanto, a decisão não nega, afasta ou contradiz as alegações autuadas sobre seus destinatários. Apenas não considerou relevante a informação nas razões de decidir. A decisão negou o recurso da autuada por entender que os produtos não são de uso exclusivo e não possuem o NCM específico para a isenção pretendida, não havendo que se falar em erro de fato quanto aos destinatários. Prossigo, então. Sobre o uso exclusivo e NCM específico, a matéria foi controvertida pela DRF nos autos, como expressamente citou a decisão. Aí eu transcrevo o trecho das contrarrazões do recurso ordinário. Vou ler uma parte aí das contrarrazões da DRF. Os pneus e câmeras de ar possuem classificação específica, quais sejam as disposições 40.11.50.00 e 40.13.20.00, conforme declarado pelo próprio contribuinte nos campos específicos para tal fim das notas fiscais. A isenção referida acima se destina a partes e peças destinados exclusivamente à aplicação de cadeira de rodas ou outros veículos para deficientes, NCM 87, 14 e 2020. Tá? Então, os produtos comercializados pela autuada, pneus e câmeras de ar, constantes no demonstrativo de folhas 10 e 20, não se destinam exclusivamente à aplicação em cadeiras de rodas ou outros veículos para deficiente físico. Isso está comprovado no catálogo apresentado pela própria autuada, das folhas 851 e 866. No referido catálogo, a menção cadeiras de rodas aparece somente em um modelo de pneu, nas folhas 861, e não de uso exclusivo. Aí agora prossigo a leitura do voto. Em seu pedido de retificação de julgado, a autuada assim se manifesta sobre os produtos que destaquei. Bom, as folhas 850 e 866, catálogo de produtos fabricados pela recorrente, onde verifica-se que pneus BIC 37 540 das dimensões 24 por 1.3 e BIC 37 540 das dimensões tais, devido às suas características de aro, aderência, durabilidade, rolamento e alto rendimento, são fabricados e vendidos exclusivamente para uso em cadeiras de rodas dos pneus e câmeras de ar. Objetos do item 1.1, eles são 80%, eles representam. Bom, volto agora à leitura do voto. Da simples leitura do catálogo juntado às folhas 851 e 866, temos os dizeres, na primeira página do catálogo, nas folhas 851.
Levorim, pneus e câmeras, bicicletas. Nesse passo, não há erro na decisão a afirmar que os produtos não são de uso exclusivo. O NCM utilizado também foi controvertido no processo. Pneus e câmeras de ar possuem NCM específico e este foi utilizado pela autuada em seus documentos fiscais. Ainda que ultrapassada a questão do uso exclusivo, restaria o impeditivo do NCM para a concessão do benefício. Sendo os temas discutidos e controvertidos no processo, não há que se falar em erro de fato. Aí eu prossigo. Em relação aos juros, observo que da leitura do recurso ordinário, que há pedido para sua limitação à Selic. O apelo não foi provido anteriormente por vedação da súmula 10, em sua redação anterior. Porém, em razão da revisão da súmula 10, devem ser aplicados os juros conforme a súmula 10 revisada. Então, eu conheço o parcial provimento ao pedido de retificação de julgado autuada para aplicar os juros conforme a súmula 10 revisada, no mais, sem reparos na decisão atacada. Então, basicamente é o seguinte, o erro de fato colocado aí foram dois, né? A questão do uso exclusivo dos pneus e a questão dos destinatários. Então, quanto aos destinatários, eu entendi que a decisão ela não negou o que a autuada fala, né? Só que isso é indiferente para a razão de decidir. E quanto ao uso exclusivo, eu entendi que foi uma questão controvertida e da análise das provas, principalmente desse catálogo juntado a essas folhas, ela não demonstra que é de uso exclusivo. Demonstra que é de uso em bicicleta e também em cadeiras de roda. Tá? É esse o voto. Obrigada, doutor Flávio. Então, os debates estão abertos. Eu queria só lhe perguntar o seguinte, Pedro quer falar? Não, eu só ia colocar uma consideração, senhora presidente, é o seguinte, me parece que exatamente pelo fato de não ter sido encontrado o erro de fato, então deve ser mantida a decisão anterior apenas acrescentando o provimento parcial ao recurso ordinário com relação à taxa de juros. Então, eu entendo que seria o mais correto manter o provimento do recurso de ofício e o provimento, e agora, né, o provimento parcial do recurso ordinário. E no final do voto do Dr. Flávio, ele colocou provimento parcial ao recurso de ofício. Eu só teria essa consideração a fazer, que eu observei agora. O recurso de ofício não é provimento parcial por conta da taxa de juros. Isso a gente faz no recurso ordinário. Tá, não, eu vou alterar que realmente no registro de voto eu coloquei que foi provido Isso. e não parcialmente provido. Eu coloquei, Exatamente. eu realmente cometi um equívoco, eu vou alterar. Obrigado, senhora presidente. E no mais, estamos de acordo com o voto do relator, no sentido de que realmente não conseguimos identificar um erro de fato exatamente na decisão. Dá a impressão que a patrona quer um novo julgamento. E nesse sentido, seria a questão de um recurso especial pedir uma nulidade, uma anulação da decisão anterior. Não é a questão de erro de fato. Essa é a nossa posição, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Também tinha notado essa questão dos juros, né, no apelo de ofício, então foi esse do provimento, né? Essa alteração que você vai fazer, né, Flávio? Eu estou alterando aqui, a parte está na ementa, né? Está aberta aqui? Acho que está. Não, não está. Eu preciso que se abra. Sim, habilitar edição. Tá, habilitei a edição, então, para esse ajuste, né? Uhum. Eu também concordo aí com o Flávio no sentido de que se há algum erro, não seria um erro de fato, né? Porque aqui o nosso pedido de retificação de julgado ele é bem limitado, né? Restrito apenas a erro de fato. Se, como apontado no voto do Dr. Flávio, se foi um ponto controvertido, né? Foi uma interpretação e um entendimento da Câmara. Então, se houvesse um erro de direito, né, não seria objeto daqui da nossa apreciação como pedido de retificação de julgado, mas sim
né? Eu vi que também tem recurso especial, né? Uhum. Também foi interposto recurso especial, então aí eu acho que seguiria para o recurso especial mesmo, porque não seria um erro de fato, como aqui fundamentado pelo doutor Flávio, mas estão abertos os debates. Rubens, doutora Luzia, querem se manifestar? Não, eu acompanho o relator. Já está alterado aqui o voto. Sim, obrigada, Flávio. Então, podemos encerrar os debates? Então, vamos para a verificação de quórum. Então, aqui, votação encerrada, doutora Claudia. Então, Uhum. o resultado, né, foi vencedor o doutor Flávio, né, unânime, o pedido de retificação de dados foi conhecido integralmente, parcialmente provido, né, nos termos do voto lido, sendo, então, o recurso ordinário parcialmente provido e o recurso de ofício provido, aí na questão dos juros. Esse resultado conforme lido o voto. Tá? Obrigada pela sua Obrigada. presença. Doutora, só uma dúvida. Existe o Sim, recurso especial sobre Estado. A sim, Câmara já, verdade. sim, a Câmara já vai remeter direto para juízo de admissibilidade ou vai abrir prazo para eu interpor um novo recurso especial? Acho que aí, não sei, os senhores aí que puderem também me ajudar. É aberto o prazo. Publicado, Vai né? abrir prazo. Aberto o prazo, É vai aberto o Vai prazo. abrir ter a novo prazo. Vai. publicação Tá para certo. reiterar, né? Talvez reiterar o recurso. Vai ser feita É, a publicação, né? como foi conhecido e parcialmente provido, vai abrir prazo. Vai abrir prazo. Tá certo. Então, tá bom. Esclarecido, Obrigada, obrigada. bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, doutora Claudia. Bom dia. Sim. Então, agora nós temos mais um processo. Doutor Marcos, só mais um instantinho, tá? Nós vamos ter mais um processo, que eu sou relatora, e aí depois é o Perfeito. seu, tá? Claro. Então, agora vamos para o auto de infração 5022.809, Gabriel Costa Modesto de Oliveira. Eu sou a relatora e eu vou aqui incluir o voto, que eu estava até distraída, já poderia ter incluído, mas acabei passando, eu vou agora incluir, e aí passo o relato. Presidente, só o da Levorim, faltou encerrar a votação. Ah, sim, obrigada, Flávia. Eu já pensando no outro, vou encerrar, então vou salvar aqui também o meu, que eu já estou colocando.
Então, aqui o caso, já encerrei no outro Levorim, tá, Flávio? Obrigada. Aqui nesse caso, então, o auto de infração 5.022.809, Gabriel Modesto de Oliveira, eu sou a relatora, é um recurso ordinário do contribuinte. As acusações, então, são diversas acusações, né? São 4 acusações fiscais, uma relativa à falta de pagamento de imposto, então deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, de emissão de notas fiscais relativas às saídas de mercadorias tributadas. Também deixou de enviar à Secretaria da Fazenda, EFD, os livros de registro de entrada, registro de saída e registro de apuração do ICMS. Deixou de enviar à Secretaria da Fazenda também a EFD, Situação Fiscal Digital, do livro de registro de inventário. Deixou de entregar as guias no período tanto, conforme documentos juntados. Então, o recorrente, ele alega que não teria havido prejuízo à Fazenda Estadual, haja vista que por conta da apreensão, então ele diz que se originou de uma patinete oriunda da China, pela Receita Federal, em meados de 2019, teria sido lavrado um outro auto de infração, né, federal, que lhe for imposto apenas o perdimento da mercadoria. E depois, apenas em julho de 2021, teria vindo o desenquadramento da sociedade do Simples, e foi retroativo a setembro de 2019. Então, desse modo, ele diz que a multa seria exorbitante, desproporcional, deveria ser considerado por insignificância, diz que as infrações relativas às obrigações acessórias, como ele estava enquadrado no Simples, e foi desenquadrado, então, portanto, né, mudou o regime para o lucro presumido, teria que passar a entregar as obrigações fiscais ao então, novo regime, que em janeiro de 2022 a sua inscrição estadual foi bloqueada e foi declarada inapta. Então, eu digo aqui, cito a decisão monocrática, né, que o recorrente fez meras alegações que não tem, que nada ajudam as alegações que ele fez, né, porque não descaracterizam as infrações. Também não foram juntadas provas para infirmar o trabalho fiscal. Então, realmente foram meras alegações, né, sem fundamento para, né, justificar que a infração caracterizada. Então, a decisão recorrida, a decisão monocrática, né, que a decisão recorrida trouxe a questão, né, de que a empresa autuada alega, na verdade, disse não pode alegar esse desconhecimento da legislação do ICMS em razão desse desenquadramento do Simples Nacional, né, que houve as infrações, elas não estão sendo negadas, mas que, no caso, não há provas que descaracterizem e que afastem o trabalho fiscal. Então, meu voto foi nesse sentido de manter a decisão monocrática, né, que verificando os autos, as infrações descritas estão caracterizadas, não há provas de contribuinte para refutar o trabalho fiscal, é um recurso simples, né, apenas com essas alegações que foram mencionadas. Então, eu mantenho essa decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário do contribuinte, haja vista que não há provas de contribuinte para refutar o trabalho fiscal. Este é o voto que está registrado e estou à disposição para mais esclarecimentos. É esse o voto, senhores. Estamos de acordo, senhor presidente. Eu também. Eu também. Acompanho. Me acompanho. Então, vamos encerrar aqui o debate, verificando o quórum. Iniciando a votação.
Então, todos já votaram, a decisão foi unânime, encerrando a votação. Então, o recurso foi conhecido e não provido. Aqui estamos no caso de Gabriel Costa Modesto de Oliveira, o auto é 5022-809. Então, temos mais um caso, Avon Cosméticos Limitada, é o auto 4098169. O senhor Rubens, o relator doutor Rubens de Oliveira. Temos uma sustentação oral do doutor Marcos Vieira, que está presente. Esse caso, então, doutor Rubens, como eu vou me declarar impedida, né, por ter participado anteriormente, então aqui eu inicio os debates e vou... Aí você acha que tem que juntar o seu voto, né, registrar, para eu me declarar impedida e saio da sessão e transfiro a presidência para o doutor Rubens. É isso, Rubens. Acho que você tem que gravar, porque eu tenho que declarar meu impedimento para sair. Eu não consigo gravar. Tá sem áudio, Rubens. Tá sem áudio, não sei. Ok, vamos ver o que acontece. Tá. Eu não lembro bem se os passos eram esses, mas deixa eu Então, gravar. não, é que eu tenho que declarar o impedimento, Tá. né? Senão eu não consigo declarar impedimento, não vou só sair, né? Eu vou declarar impedimento para sair. Tá Eu certo. acredito que quem está gravando é o Dr. Oswaldo. E aí, se a senhora presidente sair, vai continuar sendo gravado. Não, mas é gravar no EPAT. Ah, Né? tá, perfeito. Desculpa. Uma coisa é a sessão aqui, né, virtual, e outra coisa é o EPAT. Então, Tá gravado, tá registrado o voto, tá, Tá presidente? gravado, sim. Então, tendo em vista ter participado do julgamento anterior, no recurso especial, no julgamento do recurso especial, eu vou me declarar impedida de ter atuado no exercício aqui já, né, de julgamentos anteriores. Então, estou gravando isso, esse impedimento meu. Devolver, efetuar a declaração de impedimento. Espera aí. Voltando, desconectar-se da sessão. Acho que é isso, né, Rubens? Isso, é. Desconectar. Você lembra aquela vez que deu também aqui? Vou me desconectar e aí vocês ficam na sessão. Eu vou ficar aqui assistindo, então, qualquer coisa eu estou aqui, tá? Eu vou colocar desconectar, se encerrar, porque tem despacho, encerrar a sessão de julgamento e aí desconectar-se. Aí está dizendo, selecione um juiz para exercer a presidência e aparece Rubens Oliveira Neves, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, seria Rubens, claro, aparece o nome dos dois. Então, o Rubens é o primeiro, ok. Presidente substituído com sucesso. Tá, isso. já está aqui os comandos. Acho que vou então gravar a sustentação oral, né? Bom, primeiro eu vou apresentar primeiro aqui grava. o voto. Bom, senhores, então, a acusação fiscal de crédito indevido ICMS, a título de outros créditos. Esse valor foi acreditado em função do pedido administrativo de compensação do ICMS pago a maior. A delegacia tributária deferiu um valor X menor do que o pleiteado, o creditado pelo contribuinte. A empresa foi notificada a recolher a diferença referente à parte indeferida, mas não o fez. Então, foi lavrado então o auto de crédito indevido. Acho que não sei, todos estão familiarizados com aquela situação das empresas que fazem o recolhimento antecipado no 426A, e depois eles têm direito a um ressarcimento, porque
há operações que são interestaduais, não ocorre aqui o faturador interno, e ela se acredita e apresenta lá um memorial, né, ao fisco, e o fisco precisa de aprovar. No caso aqui, ele foi aprovado parcialmente, então a empresa foi notificada a recolher a diferença, né? Ela entendeu por bem não fazê-lo. Então, essa é a origem do auto de infração, senhores. Eu passo, então, a palavra ao doutor Marcos. Agradeço, doutor Rubens. Caríssimos jogadores e colegas aqui presentes, bom dia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser extremamente objetivo em minhas palavras. Conforme já adiantado pelo ilustre relator, basicamente esse caso ele foi um equívoco incorrido pela empresa referente ao sistema que ela utilizava. Basicamente, o sistema parametrizou equivocadamente os valores de MVA industrial para toda e qualquer operação que ela recebia as mercadorias de forma interestadual, desconsiderando as peculiaridades, as minúcias de cada operação. Então, o que aconteceu? A empresa, ela recebia as mercadorias, ela tinha um sistema já parametrizado, e aí para toda e qualquer operação ela utilizava o MVA de indústria. Então a empresa ela realizou esse pedido de restituição e esse pedido ele foi parcialmente deferido quanto à parcela de que as operações se referiam a remetentes atacadistas. Então aí foi justamente o que foi deferido foi justamente essa diferença. Olha, se a operação era de remetente industrial, foi indeferido o pedido de restituição. Mas se a operação era de remetente atacadista, a autoridade que julgou o pedido de restituição deferiu essa parcela. E foi justamente com base nisso, nessa diferença, que foi lavrado o presente auto de infração. Sendo extremamente também objetivo, o processo administrativo ele foi julgado uma primeira vez em todas as instâncias. Ele foi julgado administrativamente na primeira instância, ele foi para a instância, para a Câmara Ordinária, especificamente a 16ª. A 16ª ela não enfrentou a matéria sob aquele fundamento de que não caberia enfrentar temas de pedido de restituição. Os autos foram para a Câmara Superior. A Câmara Superior entendeu que essa decisão estaria equivocada, porque se a autoridade fiscal optou pela lavratura do auto de infração, a competência passaria para o tribunal em questão de julgamento absoluto, de analisar, de verificar todos os fatos e fundamentos disponibilizados pelas partes. E a decisão recorrida em primeira instância, ela foi extremamente sucinta ao dispor que o racional adotado em pedido de restituição ele estaria correto, ou seja, que o MVA utilizado teria-se como base o remetente e não o destinatário das mercadorias, que passaria por uma posterior revenda e recolhimento antecipado para fins de substituição, além do ICMS próprio devido da operação. Quanto ao aspecto preliminar de nulidade que eu vou destacar na sequência, a decisão de origem ela apenas afirmou que a recorrente não teria demonstrado aonde que estaria efetivamente o equívoco de reconhecimento de crédito a menor, quando se tratasse de remetentes atacadistas. E a consequência lógica disso tudo é que a decisão de origem ela não analisou efetivamente os fundamentos, ela apenas replicou o pedido de restituição, ela apenas pegou o pedido de restituição e aplicou como se fosse uma efetiva continuidade, não como se fosse um processo administrativo novo, presumindo de que não haveria divergência também quanto aos valores apontados pela empresa. Então, quanto a esse aspecto, a recorrente entende que a decisão de origem seria nula,
porque não explorou efetivamente os fatos e fundamentos aqui dispostos. Especificamente quanto à parte de nulidade que eu destaquei há pouco, aqui a gente está falando de remessa de mercadorias por uma atacadista denominada Deli Distribuidora, que dizem respeito ao valor de R$ 5.314.251,61. E, na verdade, o que a recorrente demonstra é que o valor reconhecido pelo fisco é de R$ 5.216.331,61, o que acarreta numa diferença de quase 100 mil a menos de crédito não reconhecido. A gente está tratando aqui de operações de remetente atacadista. O pedido de restituição ele reconheceu que os créditos de remetente atacadista eles seriam legítimos, só que na verdade ficou essa diferença até relacionada à tese da fiscalização. E esse ponto, caríssimos julgadores, a recorrente entende que demonstra tanto a nulidade da decisão, que não analisou efetivamente os fatos e fundamentos e documentos dispostos nos autos, como também ela gera uma incerteza, uma insegurança do próprio auto de infração e está na contramão da verdade material. Um segundo aspecto que é relevante destacar nessa oportunidade é que o pedido de restituição ainda não tinha se encerrado quando a empresa ela foi autuada da presente discussão. E os valores que ainda eram objeto de controvérsia, justamente no sentido de se consideraria o remetente para fins de estabelecimento do MVA dessa operação, eles ainda eram totalmente controversos, então ainda era um crédito ilíquido e incerto. E essa causa, a recorrente entende que seria prejudicial. A decisão de origem ela apenas afirma que não seria prejudicial e que, ainda que assim o fosse, o pedido administrativo ele se encerrou, mas ele se encerrou cerca de quase 2 anos após a lavratura do presente auto de infração. Então é um tempo considerável e, portanto, a recorrente entende que haveria uma nulidade quanto a essa questão. E, por fim, enfrentando o mérito da discussão, basicamente, como já adiantado pelo ilustre relator, o presente auto de infração ele está relacionado à interpretação do artigo 426A, quanto à identificação da MVA aplicável a essa operação. O entendimento da fiscalização, conforme eu já adiantei, é no sentido de que o remetente é indústria, então, portanto, se aplica a MVA de indústria, e quando o remetente for atacadista, se aplica o respectivo MVA. Foi justamente nessa linha que motivou o deferimento parcial e o presente auto de infração. Na visão da recorrente, no caso, é que o artigo 426A é claro ao dispor que, ao figurar como substituta tributária, na qualidade de adquirente para a posterior saída dessas mercadorias, ou seja, com recolhimento antecipado, a requerente deveria verificar o seu tipo de atividades, que é, no caso, atacadista, e proceder com o recolhimento do ICMS devido, tendo como base justamente o MVA de atacado. E a menção expressa nesse artigo de que o contribuinte paulista, que consta como destinatário dessas operações de remessa interestadual, ele deverá recolher o imposto próprio e por substituição devido para operações subsequentes. Aqui a gente não está falando de operações pretéritas, a gente está falando de operações seguintes. Então, a recorrente entende que há um equívoco na interpretação e que esse equívoco seria um erro, e esse erro não é passível de ser sanado, até porque, se assim o fizesse, o auto de infração não teria absolutamente valor algum a ser cobrado.
E eu encerro a minha sustentação pleiteando pelo integral provimento do presente recurso para o cancelamento da presente cobrança e sigo totalmente à disposição de Vossas Excelências para eventuais esclarecimentos que julgarem pertinentes. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou passar o voto, então, diretamente. Inicialmente, eu vou me valer de trechos do parecer da representação fiscal para apresentar um resumo dos fatos aos colegas, que apesar de se tratar de ressarcimento de ICMS, que é um assunto já conhecido, esse auto ele tem uma característica própria, né? Então, vamos lá. O fisco acusa a empresa autuada de creditamento indevido do imposto mediante escrituração no RAEX a título de outros créditos em valor superior ao deferido no processo em pedido administrativo de compensação do ICMS. Em seu pedido de compensação, a requerente alegou que, posteriormente, teria verificado que os pagamentos realizados a título de ICMS-ST teriam sido maiores do que os devidos, em razão de seus sistemas terem sido equivocadamente parametrizados para aplicar as margens do valor agregado previstas para a indústria, em vez de utilizar esse IVA para atacadista. O IVA da indústria é maior do que o IVA do atacadista, tá? Assim, em razão da utilização equivocada desse IVA, a requerente teria recolhido a maior importância X, razão pela qual solicitou sua restituição. Conforme consta, o requerimento foi analisado pelo delegado regional tributário de Sorocaba, que deferiu parcialmente a pretensão da autuada e que seria relativa à diferença recolhida a maior em aquisições interestaduais de atacadistas com aplicação incorreta do IVA indústria, quando as saídas subsequentes ocorreram internamente. Então, deixa eu explicar um pouco as minhas palavras, né? Quando o paulista adquire a mercadoria, ele tem, de acordo com 426A, ele precisa recolher o ICMS-ST. Então, é preciso calcular o valor desse ICMS. E tem um IVA atacado e um IVA indústria. A mercadoria que sai da indústria, teoricamente, sai com valor menor do que aquela que sai do atacadista, porque está comprando diretamente da indústria. Então, quando é a indústria que está vendendo o produto, tem um IVA. Quando é o atacadista que está vendendo o produto, tem outro IVA, tá bom? O contribuinte, quando ele foi calcular o ICMS-ST que ele deveria pagar, ele calculou tudo com ICMS, com o IVA indústria, que é um IVA maior, e pediu restituição. E o delegado tributário falou, ok, para aquelas, as suas aquisições que você adquiriu de indústria, é esse IVA mesmo que você tinha que usar. Agora, nas que você adquiriu de atacadista, você tem razão, né? E o contribuinte fala assim, não, peraí, eu sou atacadista, então o IVA que eu teria que usar é atacadista, porque eu sou atacadista, tá bom? E essa é, em suma, a questão. Então, o contribuinte não fala, o que eu fiz está certo, porque como eu sou atacadista, o IVA que eu devia ter usado é o atacadista, porque isso aí vai se referir às operações futuras que eu vou fazer, tá certo? Então, vou passar o voto. Então, a controvérsia relativa ao processo administrativo que indeferiu parcialmente a tomada de crédito autuado gira em torno do IVA utilizado no cálculo do ICMS-ST a ser recolhido por antecipação na entrada interestadual de mercadoria sujeita a esse regime, sem acordo entre os Estados. Destaco que esta análise será realizada em virtude do que restou decidido pela colenda Câmara Superior, no sentido de que, abre aspas, está na alçada desse tribunal decidir toda e qualquer questão cujo fundamento tenha sido adotado pela fiscalização como motivo ou fundamento para um lançamento fiscal, desde que apresentado em defesa e recursos. Isto posto, com êxito do recurso do contribuinte dado que, observados os requisitos legais para provê-lo, determinando o retorno dos autos para que seja proferido o julgamento do recurso ordinário em sua plenitude. Ok, um pedido de aproveitamento de créditos formulado pelo autuado foi inicialmente apreciado pela autoridade competente, o DRT de Sorocaba, que o acatou parcialmente.
Houve interposição de recurso administrativo que foi apreciado pelo então diretor executivo da Legislação Tributária, DEAT, né, que manteve a decisão proferida na DRT. Essa decisão, proferida pela autoridade competente, seguiu um rito próprio, previsto em regramento específico e transitou em julgado administrativo. Então, essa decisão não pode ser reformada no processo administrativo resultante da lavratura do AIM. O auditor fiscal ele expõe corretamente que, abre aspas, a autuada não discute o mérito da auto-infração, que, repetimos, é acreditamento indevido do imposto, tendo em vista a decisão desfavorável ao seu pedido. Sem discutir esses fatos, limita-se a questionar os motivos que indeferiram o pedido de compensação, o qual foi analisado em procedimento próprio, não estando nessa seara reexaminar essa questão, que por determinação legal não deve ser discutida nesse processo administrativo, nos termos do artigo 93, inciso 1 da Lei 13457, de 2009, que diz que não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, questões relativas a pedidos de compensação, restituição de tributos, demais receitas, pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, etc., autorização para aproveitamento ou transferência de créditos. Então, tendo imposto o meu entendimento pessoal, faço a análise determinada pela Câmara Superior, enfrentando a argumentação recursal, ressaltando que não cabe a esse órgão de julgamento refazer matematicamente o trabalho fiscal de análise do pedido de recuperação do ICMS, mas tão somente apreciar as questões de direito envolvidas, referentes à eleição do IVA utilizado no cálculo do ICMS-ST, em relação às aquisições interestaduais provenientes de estabelecimentos industriais, assim como avaliar se o AIM já poderia ter sido lavrado após a decisão do DRT de Sorocaba, que indeferiu parcialmente o creditamento efetuado pelo autuado, ou se deveria ter aguardado a posterior decisão do recurso administrativo interposto pelo autuado. Desta forma, vejamos ponto a ponto o que sustenta o recorrente. Primeiro ponto. A decisão recorrida seria nula por falta de fundamentação e análise, pois não teriam sido analisados os argumentos de defesa, isso porque a decisão sequer teceu comentários acerca do pagamento realizado a maior. Minhas considerações. A decisão de folhas tais não apresenta vícios ou omissões. O suposto pagamento a maior se refere ao mérito da lide, ou seja, à determinação do IVA correta nas operações oriundas da indústria, como se percebe na defesa apresentada pelo autuado. O tema foi enfrentado pelo julgador Ocó. Segundo ponto, que não haveria certeza e liquidez no AIM em razão da inexatidão no valor da glosa dos créditos, pois o crédito recorrente atrelado a terceiros fornecedores industriais seria inferior ao valor da glosa. Nesse ponto, o julgador expôs que o autuado não fundamentou suas alegações em provas, conforme exigido, ou apontou objetivamente o suposto erro, nos termos do artigo 73 do mesmo regulamento. Sustenta o autuado que as provas estariam juntadas às folhas tais, mas o que ali se verifica é uma tabela confeccionada pelo próprio autuado, desacompanhada de qualquer documentação oficial que lhe dê algum suporte. Reitera a argumentação às folhas tais, reapresentando a mesma tabela, mas esses cálculos foram, ou deveriam ter sido, objeto do recurso administrativo protocolado pelo autuado junto à DRT de Sorocaba, não cabendo a este órgão de julgamento, como exposto, refazer os cálculos do valor de crédito admitido pelo fisco. O trabalho fiscal foi efetuado com base em informações prestadas pelo autuado. Seu pedido de restituição do ICMS foi integralmente juntado aos autos, e o demonstrativo dos valores apurados está juntado ali. Tá? Então, o próximo ponto alegado pelo autuado, que a legislação seria clara ao dizer que o ICMS pago na entrada das mercadorias no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 426A do RICMES, é o ICMS antecipado da saída futura própria e o ICMS-ST, na condição de substituto tributário em virtude das operações subsequentes. Por isso, o IVA-ST a ser usado na operação é o de atacadista, condição da recorrente, que era destinatária dos bens e substituta tributário. Agora, o meu voto. Tá? A conclusão do autuado não está correta. Um atacadista em outro estado compra mercadoria da indústria e revende ao autuado, obviamente, por um valor maior. Para estimar o valor da futura operação de venda para o consumidor final, aplica-se o respectivo IVA ao valor da mercadoria na operação interestadual, para o cálculo do ICMS-ST. O preço praticado pela indústria é, obviamente, inferior ao preço praticado pelo atacado, e desta forma, para estimar o valor da operação final, não se poderia aplicar o mesmo IVA em ambos os casos. O IVA indústria é necessariamente maior. Desta forma, a eleição do IVA indústria ou IVA atacado
a ser utilizado pelo autuado no cálculo de CMS-ST recolhido na entrada da mercadoria depende exclusivamente da atividade do estabelecimento de origem. Nas aquisições interestaduais sem acordo entre os estados, onde cabe ao remetente recolher o ICMS-ST, é incontroverso que a indústria o calculou sobre o IVA indústria. Seguindo a premissa equivocada proposta pelo autuado, nas operações onde não havia acordo entre os estados, o remetente industrial recolheria o ICMS-ST sobre o IVA indústria. Mas onde não houvesse esse acordo, o autuado, como responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, calcularia o imposto nas mesmas condições sobre o IVA atacado, recolhendo assim um valor substancialmente inferior. É possível avaliar ab initio que a hipótese defendida pelo autuado é improcedente e conduziria a um absurdo. Portanto, ainda que o autuado seja um atacadista, deveria utilizar o IVA indústria no cálculo do ICMS-ST nas aquisições interestaduais oriundas de estabelecimento industrial, e o IVA atacado nas aquisições de estabelecimento atacadista, como bem decidiu a DRT Sorocaba. Próximo ponto é colocado pelo contribuinte, que o auto de infração teria promovido uma indevida inversão automática do ônus da prova, na medida em que teria transferido para a recorrente a responsabilidade em realizar a atividade de lançamento tributário mediante a identificação da matéria tributável. A minha avaliação é o seguinte: essa alegação carece de sentido, pois o fiscal descreveu perfeitamente a matéria tributável. O autuado recolheu o ICMS por antecipação em aquisições interestaduais, aplicando o IVA indústria, acreditou-se em seguida, alegando ter recolhido o ICMS maior. Houve um processo administrativo onde se verificou que parte desses créditos era indevida e o autuado foi notificado a realizar o estorno e, ante a sua inércia, foi lavrado o AIM. Não se transferiu ao contribuinte quaisquer responsabilidades referentes ao lançamento de ofício. Próximo ponto, ponto alegado pelo autuado, que o lançamento deveria ter sido efetuado apenas no final da análise do pedido de restituição de compensação. Dessa forma, entende que o AIM seria nulo, pois os recursos administrativos suspenderiam a exigibilidade dos créditos tributários nos ditames do artigo 151, inciso 3 do CTN. Eu passo a minha análise. A alegação do contribuinte é improcedente, pois a legislação dispõe de forma diametralmente oposta. Vejamos o artigo 6º, inciso 5 do RICMS. Diz o seguinte: poderá ainda o contribuinte creditar-se independentemente de autorização do valor do imposto indevidamente pago, inclusive em caso de reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória, quando a restituição tiver sido requerida administrativamente por motivos que o interessado não tiver dado causa, a decisão não tiver sido proferida no prazo de 45 dias, contados da data do respectivo pedido, observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º. Esse parágrafo diz o seguinte: parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 5, a superveniente decisão contrária obrigará o contribuinte a efetuar o recolhimento da importância acreditada até 15 dias contados da data da notificação, com atualização monetária, etc, etc, etc. Parágrafo 2º. O recurso interposto contra a decisão que estiver negado à restituição não terá efeito suspensivo para o fim do parágrafo anterior. Quer dizer, ele é obrigado a fazer a restituição, ainda que ele apresente um recurso, porque esse recurso não tem caráter suspensivo. Então, o recurso impetrado em face da decisão proferida na DRT não possui efeito suspensivo. Próximo ponto, alegado pelo autuado. Também que o AIM padeceria de nulidade, pois careceria de instrução probatória na medida em que a integral cópia do processo administrativo de compensação somente teria sido anexada aos autos após a lavratura do AIM. Em análise, a cópia integral do processo administrativo que resultou nesse AIM é elemento dispensável nesse caso, pois, como já exposto, não cabe a esse órgão de julgamento reformar aquela decisão, devendo estar presentes na instrução da acusação fiscal tão somente as provas de que o pedido de restituição formulado junto à DRT foi parcialmente deferido e que cabia ao contribuinte recolher a parcela indevidamente creditada, o que ocorreu. Em que pese esse aspecto, o inteiro teor da decisão foi juntado a esse processo às folhas tais e não trouxe qualquer fato novo. Próximo ponto. Que para a identificação e aplicação do IVA-ST seria irrelevante se o fornecedor ou mesmo o remetente da recorrente seriam atacadistas ou industriais. Em análise, essa alegação foi objeto de análise anterior, mostrando-se improcedente, mas ainda assim procede uma análise complementar. O fisco decidiu que o IVA deve ser determinado de acordo com a atividade do remetente, ou seja, quando se adquire mercadoria de atacadista, usa o IVA atacadista.
No caso de aquisição de oriunda de estabelecimento industrial, IVA indústria. Pois, do contrário, haveria diferenças no valor do ICMS-ST referente à mesma mercadoria, à mesma condição do remetente, em operações com estados signatários e não signatários do acordo. Ou seja, se o fisco adotasse invariavelmente o IVA atacadista pleiteado pelo autuado para calcular o ICMS-ST recolhido em tal da mercadoria, mesmo nas operações com remetente industrial, haveria discrepância nas operações onde o remetente industrial estava situado em estado signatário de acordo com São Paulo, onde o ICMS-ST era calculado a partir do IVA indústria e recolhido pelo próprio remetente. Seria, de fato, inaceitável se o valor do ICMS-ST a ser recolhido em aquisições interestaduais de indústrias para a mesma mercadoria fosse maior quando recolhido na origem e inferior se recolhido pelo adquirente. Portanto, está correta a decisão administrativa que limitou o valor do crédito permitido ao autuado, mantendo o IVA indústria nas aquisições provenientes de estabelecimentos industriais. Então, a análise do mérito é essa. A Câmara Superior devolveu a análise a essa Câmara Ordinária para que se fosse feita uma análise mais aprofundada, né, porque o acordo anterior deixou de fazê-lo. Então, está feita a análise, passa então as questões subsidiárias, né, a atualização do valor básico, a multa está prevista em legislação vigente e eficaz, no artigo 85 da Lei 6374, a atualização do seu valor básico é objeto da súmula 13, não estão presentes. As condições que permitem a redução dos valores das multas nos termos do artigo 527-A, haja vista que as acusações propiciam a falta de pagamento do imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada pelo citado artigo. Não foram aplicados juros no cálculo do débito fiscal e, pelo exposto, eu conheço o presente recurso ordinário para negar seu provimento. É o voto, senhores. Estamos de acordo aí com o voto, senhor presidente. Doutor Flávio, doutora Luzia. Também, vou acompanhar. Acompanho também. Então, estou aqui encerrando os debates e vou abrir o quórum. Doutor Flávio? Um minutinho. Aqui. Voto, senhores. Doutor Marcos Vieira, o voto do relator, no caso, meu voto, foi acompanhado em unanimidade pela Câmara, então o recurso ordinário teve negado seu provimento. Obrigado pela sua presença e obrigado pela sua sustentação oral. Perfeito, doutor Rubens. Eu que agradeço a gentileza e desejo a todos um excelente dia. Eu também. Rubens, tem que encerrar a votação Vou do encerrar Avon. agora, inclusive Sim, do Gabriel. anterior. Gente, eu estou aqui para auxiliar, estava aqui quietinha, mas saí do chat. Bom, então, Certo. eu vou fazer o quê? Vou encerrar a sessão, tá, doutora Maria do Rosário? Isso, é isso, não tem mais, né? Eu tinha esquecido de encerrar o outro, já encerrado, então. Tudo Aí encerrado, sessão encerra, tudo encerrada. encerrado, né? Certo. Então, é isso. Então o Oswaldo finaliza, né? Estaremos na próxima quarta. E sexta-feira também, né? Aproveitar até para anunciar isso. Sexta-feira é o aniversário do Tito, são 89 anos, né, do tribunal.
E teremos aí palestras a partir de 8h30, 9 horas, né? A partir das 9, 8h30 começa as pessoas a se habilitarem, né, e participarem aí dessa comemoração do aniversário do TIC. Estaremos lá presentes. Então é isso, Oswaldo, encerrando. E na próxima